aplicativo de divulgação e educação ambiental sobre fauna no eCampus Manaus da UFAM. Oi, boa tarde. Nosso aplicativo ele é sobre divulgação e educação ambiental sobre a fauna aí no campus da UFAM, no campus Manaus. Meu nome é Juliana Leda, esse é o Gustavo Serrão, e o Pedro Vitor também foi integrante do nosso grupo por algum tempo, mas ele teve que se abster por motivos maiores. A nossa monitora é a Bruna Andrade, nosso professor orientador é o Jean Lima e a professora Claudete. Então, introduzindo, para não ficar tão redundante, a gente sabe que a UFAM tem um grande fragmento florestal, então, a partir disso, a gente tem noção de que tem muitas espécies aqui convivendo com a gente nesse ambiente universitário, e a partir disso a gente sentiu a necessidade de elaborar formas para que essa fauna fosse melhor divulgada. Então, a gente partiu também da metodologia do duplo diamante, onde a gente tem a parte da descoberta, definição, ideação e prototipação. E as primeiras etapas, como todo mundo também já mencionou, da matriz CSD, o questionário online com a comunidade acadêmica, tanto discente, docente e servidores, e a parte da definição, onde os resultados do questionário eles são colocados em perspectiva para a gente poder projetar o nosso aplicativo. Então, a gente partiu do ponto de como nós poderíamos, primeiramente, desenvolver uma plataforma interessante, como a gente poderia difundir esse conhecimento para a universidade, além da informação, porque a gente também constatou de que a necessidade lá não significa interesse da comunidade, porque muitas pessoas falaram no questionário que não teriam interesse em apenas uma plataforma que fosse informativa, então a gente tentou adequar a nossa plataforma para que ela também fosse interativa. E a forma de apresentar materiais didáticos, elaborar materiais e projetar um material acessível e simples para uso. Então, a partir disso, a gente desenvolveu um moodboard com análises similares de aplicativos similares, com o mesmo nicho e voltado para a fauna e também descoberta dessas práticas mais educativas da parte ambiental. E fizemos fluxo do usuário baseado também nessa funcionalidade mais adequada ao que o usuário propôs para a gente no questionário online. Então, a gente desenvolveu esses wireframes, que seriam as telas de baixa e média fidelidade, e desenvolvemos também, a partir disso, o material I/O, onde a gente escolheu o material mais específico para o que a gente estava querendo projetar, que seria o layout, a tipografia e as cores do aplicativo, também os ícones. Então, partindo para essa parte do aplicativo, a gente quis definir um app mobile para Android. Então, ele seria para essa difusão de conhecimento sobre a fauna e a busca por informações, gerando também interatividade entre os usuários e o próprio aplicativo. Então, a gente tem as telas iniciais do nosso primeiro protótipo, que não é o protótipo final. A gente fez com ele com o nome de Superdex, que seria essa analogia com o Pokémon GO. No nosso questionário, a gente notou que muitas pessoas utilizariam esse aplicativo, então a gente usou como base. Teria as telas iniciais de Seja Bem-vindo e até o botão de emergência, caso a pessoa não precisasse se cadastrar para ela poder registrar uma emergência, um encontro com o animal peçonhento. Teria a parte de login, cadastro. E a home do aplicativo, que seria mais essa parte informacional, como o nosso assunto era sobre educação ambiental, seria mais sobre o guia da fauna. O guia da fauna, nesse caso, seria a categorização dos animais, como um catálogo virtual de quais animais a gente tem presentes aqui na fauna da UFAM. Então, a gente teria alguns pop-ups de notificações de avistamentos recentes e a descrição mais específica do animal. Então, onde ele é mais encontrado, qual é a maior incidência dele no campus, ou informações até assim mais da parte da biologia, que a gente também teve orientação de alguns professores do curso. Então, a gente também tem aqui a parte do engajamento, que seria os avistamentos, a categorização, como eu falei. E aqui, como a gente quis interagir mais com o usuário, a gente teve essa parte de a pessoa poder avistar um animal. Então, por exemplo, ela viu uma preguiça e ela pode tirar na própria câmera do usuário o que ela avistou e mandar para o nosso banco de dados, e a partir disso a gente consegue analisar se essa foto realmente é esse animal e colocar na galeria do aplicativo. Então, seria mais interativo com a comunidade, onde todo mundo poderia colaborar com o aplicativo. E aqui seria uma parte de gamificação. Como eu falei dessa parte de interesse e necessidade, a gente sentiu essa necessidade de fazer com que o aplicativo fosse além da informação. Então, a gente fez uma parte de gamificação, que seria
a parte mais de jogos do aplicativo. Não foi possível desenvolver por comunicação com programação, programadores, enfim. Mas funcionaria basicamente como Pokémon GO, não sei se todo mundo conhece, onde teria alguns QR Codes espalhados pela universidade, as pessoas poderiam escanear esses QR Codes e, a partir disso, ser liberada para um espaço virtual de um zoológico virtual. Então, por exemplo, a gente teria essa preguiça virtual e ela ficaria como um personagem realmente num jogo, e o nome que a gente colocou foi de Zizu, que era uma analogia com o zoológico virtual. E a gente teria elencado os animais nessa parte de zoológico virtual. Oi, boa tarde, eu sou o Gustavo. Eu vou dar prosseguimento aqui na apresentação do nosso projeto. A gente trabalhou, então, nessas telas que, digamos que é o desenvolvimento do aplicativo de alta fidelidade. Juntamente com os nossos colegas, essa foi a alternativa escolhida. Então, nesse caso, no desenvolvimento, a gente já trabalhou com essa identidade visual gerada pelo grupo das meninas. Então, o nosso aplicativo é o Fauna. Aqui são as primeiras telas de onboard, onde você tem as boas-vindas como usuário, e também sobre o que se trata esse aplicativo, que no caso é sobre educação ambiental e alerta de animais. Então, essas são as primeiras telas que você pode ver desse aplicativo. Aqui você tem a parte de login, com as boas-vindas também. Então, você pode também ter acesso ao home assim que você faz o login, seu cadastro. Vale atentar que também aqui você vê uma parte relacionada ao alerta de animais, visto que também essa é uma das propostas desse app. Então, assim que você acessa o aplicativo, você tem aqui acesso ao seu perfil e também, assim que você abre a home, você tem as notificações. As notificações, na parte de cima aqui, onde você tem, por exemplo, bom dia, com o seu nome já cadastrado, você acessa o perfil, que tem a possibilidade de você ver as configurações, contribuições sobre o aplicativo também, e a parte de sair do seu acesso. Aqui são duas imagens que ilustram bem as configurações e as contribuições. E dando prosseguimento àqueles elementos presentes na tela, aqui você pode ter acesso à câmera, onde provavelmente você teria o encontro com algum animal, independente de qual seja o animal. Você pode utilizar a câmera para registrar esse avistamento. Assim que você avista, o aplicativo reconhece que esse registro foi feito, então ele pede a sua autorização para que você ative o GPS. Porque o GPS, no caso, ele te daria... ele faria com que fosse registrado no aplicativo que ali foi avistado esse animal que você foi registrado. Então, já estaria presente no banco de dados, no caso. Aqui, você vê a guia da fauna, que são os animais catalogados dentro desse aplicativo, que são tanto os animais que oferecem certa periculosidade, como também os animais dóceis. E isso aqui a gente pode fazer uma referência, esse catálogo de animais, aos professores que nos ajudaram no desenvolvimento desse projeto, os professores do ICB. E aqui a parte de alerta de animais, que seria aquela parte de baixo da tela, onde você tem aqui um guia de orientação em como proceder em casos de encontro com animais que oferecem essa periculosidade, animais peçonhentos, que no caso seria... que teria também alguns contatos de emergência, que seriam as pessoas que saberiam lidar diretamente com o recolhimento ou como lidar com esses animais que oferecem certa periculosidade. E também, atenção, no caso, esse aqui seria um dos botões relacionados e referentes a esse aqui, que ilustram e trazem informações de como você pode proceder caso não tenha alguém que consiga lidar com esses animais de forma imediata. Então, aqui, essas são ilustrações dos animais presentes no nosso guia da fauna, que são, por exemplo, a jararaca do norte, ela oferece certa periculosidade. Então, para esse caso, é necessário que a gente indique que a gente tenha cuidado ao lidar com esse animal. Aqui tem as informações de cada venenosa e aqui as informações também de como proceder a caso você presencie ou tenha sofrido algum ataque assim, nesse animal. Também
tem a cutia, que é um animal dócil. Nesse caso, a gente oferece mais informações também a nível de educação ambiental, informações sobre a cutia, sobre essa espécie. E aqui algumas ocorrências e outros dados que foram utilizados na nossa pesquisa para colocar essas informações. Então, partindo desse contexto, a gente percebe que existe sim essa necessidade de a gente desenvolver um aplicativo que trabalhe essa noção de pertencimento dos frequentadores do campus com o ambiente onde a gente transita diariamente. Como a gente viu, as pessoas elas gostam disso, elas têm interesse nisso, mas elas não buscariam. Então, essa aqui seria uma forma de dizer que nós fazemos parte, nós valorizamos isso. Então, esse seria o nosso projeto. Essas são nossas referências. E aqui você pode ter acesso ao nosso protótipo de alta fidelidade. Vocês podem apontar a câmera do celular para cá e vocês podem testar esse aplicativo. E aqui seria uma ilustração de como funciona esse aplicativo. Aqui nesse caso é a nossa tela de início, como eu expliquei há pouco. Aqui você vai fazer o seu cadastro. Você dá diretamente na home desse app. E também na página de perfil, onde você vai em contribuições, colaborações, as notificações que também apresentam o animal do dia. Aqui também você tem algumas informações referentes a esse animal, que é o animal do dia dentro do nosso aplicativo. Aqui, acessando o Guia da Fauna, você encontra os animais catalogados, que podem ser tanto os peçonhentos como os animais dóceis. Aqui tem, então, a câmera, onde você vai registrar o seu animal, como foi explicado há pouco. A ativação do GPS e tudo. E aqui a parte referente aos animais peçonhentos, ao alerta de animais peçonhentos para como proceder e lidar com eles. Aqui a guia de orientação e também contatos de emergência. Então, na parte de perfil, você tem aqui acesso às contribuições, às configurações. Também tem a parte que fala sobre o aplicativo. E aqui você desconecta assim que você tem o uso desse aplicativo. E aqui a gente precisa agradecer aos professores que fizeram parte desse projeto indiretamente, que são o professor Marcelo Gordo, o professor Randes da Silveira e a professora Juliana, que são do Instituto de Biologia, que nos concederam essas informações para que a gente pudesse anexar no nosso app, e também ao nosso colega Pedro, que fez parte desse projeto, e fazer também uma referência à nossa monitora, Bruna, que nos ajudou bastante no desenvolvimento desse projeto inteiro. Obrigado. Bom, então, meus agradecimentos a todas as equipes aí do WP3 Design que apresentaram. Parabenizo a equipe de professores, né? Lembrando também o professor Nelson, coordenador da TESC, né? E aos pesquisadores e aos membros da equipe. Nossa, fiquei assim, bem feliz e orgulhosa de saber o resultado que vocês estão alcançando e ver essa perspectiva de ter esse tipo de aplicativo talvez disponível, né? Realmente para a gente em algum tempo. Então, agradeço a presença de todos, tá? Eu passo a público ver se vocês querem fazer alguma consideração final. Os professores querem fazer algum comentário, professor? Uhum. Já foi comentando, né? Então, esse aí é o que culminou, né? O trabalho. Ok. Aham.
Meus parabéns. Obrigada, tá? Eu convido vocês a continuarem na programação do Super. Pode? Vocês podem juntar todas as equipes? Só para... As pessoas não sabem quais animais são perigosos realmente. E na nossa coluna de dúvidas, também sobre o que fazer caso você encontre um animal peçonhento ou venenoso, como se prevenir desse animal. Passando disso, para sanar essas dúvidas, essas suposições, a gente fez um questionário online e ele contou com 25 perguntas. Ele foi feito pela plataforma Google Forms. Ele foi enviado para grupos fechados de design mesmo e de outros cursos. E o nosso público-alvo foram as pessoas que frequentam o campus, foram docentes, discentes, servidores, visitantes não. Nosso público-alvo. Certo. Aqui a gente deu ênfase aos resultados principais que a gente coletou do questionário e colocamos que 61,5% já viu sim um animal perigoso na UFAM e que 69,2% eles não sabem o que fazer em caso encontre esse animal perigoso. E que no nosso questionário também deu que os animais mais avistados com frequência foi cobra, escorpião e aranha caranguejeira. Certo. Com os resultados do questionário, o que nos ajudou a sintetizar o que a gente encontrou foi o debriefing, que as verbalizações ali na coluna das verbalizações, a gente recolheu do questionário que as pessoas transmitiram para a gente, que muitas delas passam uma boa parte da semana na UFAM, e que sim, elas caminham sozinhas e por diferentes setores e diferentes turnos, e que quando elas avistam o animal, elas não sabem o que fazer. E há também quem tenha retirado o animal com um cabo de vassoura ou com um graveto. Ou então eles vão simplesmente embora. E na coluna nossa de interpretação nossa. Boa tarde. Dando continuidade a todos os resultados que nós obtivemos, nós focamos na criação de uma persona. Essa persona ideal que usaria o aplicativo. Essa persona ela seria uma estudante da universidade e que frequenta com muita assiduidade a faculdade, mas que não tem um conhecimento sobre a fauna da UFAM. Seguindo nisso, nós chegamos à ferramenta Design Studio, no que nos mapeamos a necessidade da persona. E algumas dessas necessidades são como ela evitaria esses locais, dessas aparições, desses animais, quais riscos esses animais poderiam vir a ter, separar e entender quais animais são perigosos e quais não são os perigosos, as orientações no caso de um acidente, tanto com a pessoa, como se ela visse um acidente, como ela deveria agir, a necessidade de diferenciar os animais peçonhentos dos venenosos e como reportar para a comunidade sobre um acidente ou sobre o avistamento de alguma dessas espécies. A partir disso, nós começamos a nossa geração de ideias do aplicativo para suprir essa necessidade da nossa persona, nas quais nós fizemos geração de ideias através de wireframes, cada um dando sua ideia, e onde nós destacamos o ponto principal e onde cada um poderia focar no nosso aplicativo, já que o nosso aplicativo foco principal era justamente na parte do alerta. Seguindo, nós fizemos um mapa do fluxo do usuário. A partir desse fluxo do usuário, nós fizemos as telas, que vão vir na frente, de como o usuário vai participar e como ele vai usar o nosso aplicativo. Aqui no Design System, a gente decidiu, através do moodboard, decidimos as cores, as tipografias, a iconografia do nosso aplicativo e nos baseamos pelo material Yoda Google para fazer o grid do nosso aplicativo. Aqui nós temos as 20 telas baseadas no fluxo do usuário, baseada no que o usuário pode fazer no nosso aplicativo, desde a tela inicial até a tela com informação sobre as espécies. Aqui, mais detalhadamente, as 4 telas principais, a principal, a de boas-vindas, a de login e a tela inicial que o usuário veria ao entrar pelo aplicativo. Aqui outras telas, como a tela de perfil do usuário,
a tela de relato da espécie, de aviso, de encontro, de aparecimento, de onde a espécie apareceu na universidade, de uma biblioteca sobre as espécies e informações sobre a mesma. Dando continuidade, o trabalho não parou por aí. Com a identidade do fauna definida, a gente se uniu com outra equipe de educação ambiental, que desenvolveu também um aplicativo, e a gente teve que unificar tanto aplicativo de alerta quanto de educação ambiental. A gente redesenhou o fluxo das telas e criou um novo guia de estilo. A gente definiu as cores novamente, e os ícones e a tipografia do fauna, que nas próximas apresentações a gente vai ver o protótipo. Aqui são as nossas referências. E obrigada. Tá. Parabéns à equipe também. Parabéns, professores. Então, eu percebi que vocês então escolheram, só para a gente alinhar aqui com o público, escolheram um tema comum, né? Que foi o ambiental. Aí vocês trabalharam 2 desenvolvimentos internamente, fizeram uma seleção, foi isso? Então, houve o desenvolvimento de 2 temas, alerta e educação ambiental. 2 equipes desenvolveram para alerta, proposta de aplicativo, e 2 desenvolveram para educação ambiental. Aí depois houve uma eleição interna, foi escolhida uma proposta para cada temática, e essas 2 equipes se juntaram e desenvolveram um aplicativo final. As outras 2 equipes que não tiveram a sua proposta escolhida, uma foi a que apresentou a parte de divulgação, com cartaz e tudo, e a outra vai mostrar a sinalização que complementa também o aplicativo. Perfeito, professor. Só para esclarecer aqui para quem, né? Então é bom que fez um trabalho integrado, né, nas equipes, que resultou até em algum. Agora eu acho que ficou claro. Eu gostaria de abrir ao público. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Bom, nesse caso, então, obrigada à equipe, tá? Parabéns novamente pela apresentação. Vamos partir aqui para a terceira equipe da sessão Trilha 4, que se chama BioUFAM, Aplicativo de Orientação e Educação Ambiental sobre Animais Silvestres no Campus, né? Seguindo isso aí que o professor esclareceu para a gente. Podem dar início. Boa tarde a todos. Nós somos a equipe de design da Task WP3 e o nosso tema é BioUFAM, Aplicativo de Orientação e Educação Ambiental sobre Animais Silvestres no Campus UFAM. Os discentes são eu, Amanda Emily, Beatriz Rodrigues e Vitória Menezes. E o nosso professor orientador é o João Caldas Lago Neto e a nossa monitora é a Adriana Lopes. Contextualizando um pouco sobre o nosso tema, nós sabemos que a UFAM ela possui uma rica biodiversidade, né, com uma ampla fauna e flora. Mas, como já foi dito pelos outros grupos, essas informações não chegam às pessoas que convivem aqui no local, né? Tanto os alunos, professores e demais servidores. E o nosso objetivo é orientar e conscientizar a comunidade universitária sobre a diversidade da fauna dentro da UFAM e o grau de periculosidade. E os objetivos específicos são estimular a divulgação e o conhecimento no campus referente à fauna e flora local, atentar os integrantes a respeito dos animais encontrados, de modo que ambos sejam respeitados,
e instruir a realização de procedimento adequado em relação ao encontro com esses animais silvestres vigentes no campus. A nossa metodologia utilizada foi o duplo diamante, e as ferramentas que usamos foram pesquisa desk, matriz CSD, aplicação de questionário, debrief, protopersona e como poderíamos. Já na parte de interface do usuário, utilizamos Design Studio, Design System, prototipação e validação. Na parte de pesquisa desk, nós pesquisamos sobre a área florestal da UFAM, pesquisamos também sobre conceitos de educação ambiental e quais protocolos de segurança já existiam aqui dentro da UFAM. Essa foi a parte de matriz CSD, onde colocamos nossas certezas, suposições e dúvidas que tínhamos até aquele determinado momento, e essas foram nossas dúvidas. Em seguida, fizemos um questionário com base nas dúvidas da matriz CSD. Foram 15 perguntas e participaram discentes, docentes e também visitantes. Alguns dados que obtivemos nesse questionário foram que 62,5% dos entrevistados afirmaram conhecer objetivos e práticas ambientais, 100% dos entrevistados afirmaram ser importante a divulgação de educação ambiental na UFAM, e 72,9% dos entrevistados escolheram as redes sociais como uma maneira mais interessante de divulgar informações sobre educação ambiental. Essa é a nossa parte de debriefing, onde nós pegamos as informações que os entrevistados nos passaram no questionário, fizemos uma tabela de achados, verbalização e interpretação. Os achados são situações que essas pessoas passam dentro da UFAM. A verbalização são o que elas dizem ou pensam enquanto estão passando nessa situação. E a interpretação é a conclusão que nós obtivemos diante de cada situação. Nós pegamos, em seguida, a parte de interpretação e transformamos em perguntas, que é a nossa parte de como poderíamos. Como, por exemplo, o usuário desconhece outras rotas mais seguras até o laboratório. A nossa pergunta, o nosso como poderíamos, seria como nós poderíamos apresentar novas rotas para os integrantes da universidade a fim de evitarem se deparar com animais silvestres. Em seguida, fizemos geração de alternativas e a parte de seleção. Nós fizemos uma votação interna no grupo e a alternativa escolhida foi a alternativa 4 com 3 pontos. Boa tarde. A nossa alternativa 4 era um aplicativo que justamente se adequasse a essas práticas de educação ambiental em que ele ia fazer toda essa informação. A partir disso, nós entramos na etapa de estética visual, em que através de moodboard, com ícones, cores e como nós queríamos que o nosso aplicativo se comporte visualmente, nós passamos a definir grades visuais dele. No caso, definimos a tipografia, que seria a Mulish. Ela foi escolhida devido ao seu grau de legibilidade. E as cores, definimos tons de verde, azul, amarelo e vermelho, tanto para representar a natureza, como também para trazer um aspecto lúdico e didático para o aplicativo. A partir da definição de como se comportaria visualmente, com a escolha de cores e tipografia, nós definimos o desenvolvimento das telas, em que a primeira etapa seria a parte de splash, login e de cadastro. As próximas telas seriam sobre a área de senha, em que teria como gerar uma nova senha e a área de recuperação. Em si, já no aplicativo, nós temos as suas funcionalidades, que seriam do menu, da home, que seria um mapa em que ele poderia localizar o canto em que ele está e onde ele localizou tal animal, os alertas em que ele veria quais animais teriam naquele local, o aviso em que ele poderia dizer onde um determinado animal está localizado e sobre os animais, justamente por ser um aplicativo sobre educação ambiental, onde ele teria mais informações sobre cada animal encontrado e onde ele também poderia dizer suas informações referentes a tal animal.
Já da área de perfil, nós temos a de edição, a de visualização do próprio perfil, a do aviso, em que ele poderia ver os avisos em que ele já postou e essas recompensas, que seriam aqueles ícones. A cada aviso ou informação que ele iria adquirir nova, a sua interação ela geraria prêmios, que seriam esses ícones. A privacidade, que seria basicamente desativar critérios de conta privada e comentários. Já na parte de validação, com o desenvolvimento das telas, nós geramos toda uma prototipação do aplicativo e geramos a validação com 4 pessoas. Com ela, nós fizemos perguntas em relação ao aplicativo sobre qual o sistema operacional que eles utilizavam, o tempo em média que eles usavam o celular durante o dia e as ferramentas mais utilizadas no celular, justamente para termos uma ideia de como aplicar todo esse aplicativo que nós geramos. Então, essas perguntas foram essenciais para saber como ele se comportaria, mais ou menos. Já na validação, nós temos, com a parte de pesquisa, a gente tem uma ideia mais ou menos dos aspectos positivos e negativos. Dos positivos, tivemos uma ideia de que os ícones que utilizamos, eles foram intuitivos e tiveram uma boa disposição sobre as informações. As atividades e funções tiveram rápido entendimento e execução. E no critério de usabilidade, eles tiveram uma boa usabilidade e ajudaram eles nos objetivos propostos. Já dos negativos, a escolha dos animais avistados não era tão clara no primeiro momento. Tinha alguns excessos de informações na área de usuário e tiveram algumas dificuldades em identificar as principais funções do aplicativo, coisas que nós chegamos a consertar mais lá na frente. Agora, a Vitória vai falar um pouco sobre o nosso novo projeto. Boa tarde. Após todas as equipes realizarem a sua etapa de geração de aplicativos, a gente ficou responsável pela parte de sinalização. Em primeiro momento, a gente recebeu a estética do aplicativo oficial e, com ele, a gente gerou os ícones que seriam demonstrados já na sinalização. Partindo para o projeto de sinalização, seguimos para 4 tipos de sinalização, que seria a primeira, onde avisaria o cuidado, que é para a pessoa se atentar com os animais que estão próximos. A segunda placa seria sobre animais na pista, quando as pessoas estiverem ultrapassando as pistas, tiverem acesso a essa placa. Tem o Conheça essa fauna, no caso, tem todos os animais que estão presentes naquele local, onde terá um QR Code, que será direcionado para o nosso futuro aplicativo, onde dirá mais informações sobre o animal. E, por fim, tem também a 4ª sinalização, onde diz os cuidados que devemos ter com aqueles animais e algumas orientações. Também tem um QR Code que será dar acesso ao nosso novo aplicativo. Por fim, geramos uma simulação onde a gente pode ver como serão aplicados cada protótipo. Temos no local onde as pessoas percorrem, não está muito nítido, mas ela se encontra bem aqui. Por fim, tem também aonde ficam as placas de sinalização nas vias de pedestres, né, para os carros verem. Tem também as informativas e sobre as que devem ser feitas para avisar o animal, né, instrução e tudo mais. Tem a comparação de tamanhos para sabermos como média de altura que as placas devem ser inseridas e indicadas. E, por fim, a gente concluiu que todas as etapas, tanto do aplicativo quanto na sinalização, é muito importante, porque, como se diz, a experiência do usuário é que ele deve se sentir confortável no ambiente onde ele está e ter toda aquela cautela de saber se tem um animal presente e como ele deve agir de acordo com cada tipo de animal. Muito obrigada. Parabéns pela equipe também, né? Então a gente viu aí a parte especialmente da sinalização, né? Que compõe aí esses trabalhos desenvolvidos no WP3 Design. Então abro a pergunta abro a palavra aos presentes, né? Verificando se alguém quer fazer alguma pergunta, deseja fazer algum comentário. Eu sou professor, né?
faço parte do AP3, é só para complementar que a sinalização que elas desenvolveram foi baseada no projeto de sinalização da UFAM, que é o PSIL, né, que faltou só acrescentar esse detalhe, que é para manter esse padrão, né, de já estar determinado. Então, a única diferença é que assumiu uma paleta de cores diferenciada, porque se trata da sinalização referente à fauna, né, e o aplicativo. Só isso. Parabenizar as alunas que estão sob minha orientação. Eu sou o professor João Caldas, da P3. Esse trabalho teve início todo com uma demanda do Instituto de Ciência Biológica, do Departamento de Biologia. É uma carência de ter informações, né? Então, uma quantidade de dados enorme lá referentes aos animais e que não conseguem disponibilizar isso para o usuário. Então, a proposta deles, eles chegaram até o departamento de design, procurar a faculdade de tecnologia, para a gente tentar dar uma proposta de aplicativo para eles. Esse trabalho, esse ano 3, o Super Tech Week 3, nós trazemos essa proposta, então, de implementação de um aplicativo. Então, isso aqui são telas propostas, inclusive com a parte de divulgação e sinalização. Falta desenvolver realmente a parte operacional agora e colocar isso embarcado em um sistema, né? Mas eu acho que como contribuição e como proposta é só sentar agora com o nosso parceiro do ICOMP e tentar desenvolver e tornar mesmo, porque é como as meninas falam, durante a pesquisa nós vimos a necessidade de ter esse aplicativo operacional. Entendeu? Então, aqui a contribuição da parte do design é com como fazer. Né? Então, tá bom, então eu fico satisfeito aí, Jean. Vamos dar. Vamos. Porque isso aí não é só uma interação. Então, o ganho desse projeto é você unificar, interagir várias unidades acadêmicas. A gente tem a Faculdade de Tecnologia, com proposta de interação com o ICOMP e com o ICB. Né? Isso aí quem ganha é a sociedade, porque você disponibilizar isso, o conteúdo o ICB fornece para a gente, que são os nossos especialistas. Mas eles não sabem desenvolver as telas. As telas foram desenvolvidas aqui no design. E aí a gente precisa de uma ajuda para implementar isso, né, em um sistema. Sim. É o que eu acho que o enriquecedor desse programa, desse projeto de P&D, é justamente isso. Você aprender a trabalhar com várias unidades acadêmicas e cada um trabalhando dentro do seu nicho. Obrigado. Eu fiquei muito empolgado com todas as 3 apresentações, elas são complementares, né? Cada um aborda um aspecto um pouquinho diferente, né? Que dá para a gente unir tudo numa coisa só e fechar esse pacote. E assim, eu estou me colocando à disposição para cooperar nisso daí também. A gente está com uma turma agora que tem 3 alunos do design também, porque eles estão estudando Flutter, que é para implementar mesmo isso em sistemas tanto Android quanto iOS. Né? Então a gente já pode tentar fazer com que os trabalhos das equipes agora, né, pelo menos pegar uma equipe para implementar isso que já está tão adiantado. Você tem uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Só não ficou muito claro para mim a questão da divulgação em redes sociais. Seria sobre o aplicativo, sobre conteúdo, o que seria exatamente? A divulgação seria sobre o próprio aplicativo, já que eram projetos diferentes. A parte de divulgação nós pesquisamos nos formulários como eles achariam melhor receber essas informações. Tanto que foi uma das alternativas que geramos lá na frente, justamente o aplicativo. As informações de conteúdo. Isso, de educação ambiental. De como eles gostariam de receber, no caso. E vocês concordam com isso? Porque, particularmente, talvez seja interessante mais essas questões de colocar como sinalização no lugar. Vocês acham que atingiria realmente o público em rede social? A parte de sinalização, ela já seria de outro projeto. Ela já chegaria num público um pouco maior, como a parte da própria estrada. Ela chegaria numa
uma parcela maior, só que ela já seria de uma coisa meio que diferente. Ela já alertaria sobre os animais que estariam no campus. Do aplicativo, ela geraria um assunto meio que como você pode preservar esse lugar, esse habitat, e como você pode lidar com esses animais, entendeu? Os cuidados que você teria ao encontrar cada um. Então, já no aplicativo, a parte de divulgação seria boa nessa parte de educação ambiental. De sinalização, já é melhor essa parte de onde você pode contratar um animal, é melhor você ter cuidado aqui, a parte de alertas. Entendi, obrigada. Esse projeto aí nasceu da necessidade do pessoal de biologia em identificar os pontos. Não, durante a pandemia, teve vários avistamentos na Faculdade de Tecnologia, então eu pedi para os seguranças mapearem aonde é que estava ocorrendo. Então nós descobrimos um corredor de acesso desses animais ao longo da Faculdade de Tecnologia. Então foi pedido então, que fizesse uma sinalização para esse tipo de problema. Avistamento, sabe, ó, aqui tem um animal, foi visto aqui. Ao longo desse desenvolvimento, o aplicativo tem a capacidade também de incorporar georreferenciamento. Não, a gente pode georreferenciar isso com fotografias ou com um levantamento que o pessoal da biologia já fez. Então, aqui é uma proposta de tela, mas aí precisa ter todo um desenvolvimento que é em conjunto com o ICOMP para tornar isso viável. Mas as ideias estão para isso. E aqui o trabalho de sinalização foi visto também para que durante o trajeto na via de rodagem, o motorista saiba que ali onde ele está passando, tem a consciência que ele não pode acelerar porque vai passar um animal, uma cutia, a gente vê atropelamento de animais, preguiça. Então tem todo esse que está por trás do desenvolvimento aqui apresentado. Tem toda uma série de coisas que vão ser desenvolvidas após a implementação disso. Obrigada, professor. É só o ponto inicial, né? Que é um trabalho de design feito para melhorar a visualização do nosso problema aí. Obrigada. É bom saber, então, um problema real, né, com perspectivas reais, né, da gente dar uma contribuição em concreto. Obrigada, professor Bruno, pela disponibilidade aí de colaboração. Então, agradeço a equipe. Tá? Vocês podem... Palmas. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira Supertech Week. Nós vamos, então... Eu sou professora Patrícia, do Design. Então, nós vamos hoje ter a nossa sessão 1, tá? E vamos ter agora as apresentações das trilhas 4 e 5. Agradeço a organização aí. Temos aqui a professora Tanara, registro a presença dela. Agradeço o convite, professora, para participar aqui. E aí nós vamos, então, hoje ter a apresentação dos seguintes trabalhos, tá? Na seção 1, aplicativo para alerta de animais perigosos e orientação na UFAM. Experiência 2, experiência do usuário, aplicativo de alerta e prevenção de acidentes contra animais perigosos do campus UFAM. E o terceiro, né, da trilha 4, que é o BioUFAM, aplicativo de orientação e educação ambiental sobre animais silvestres no campus da UFAM. Na sequência, nós vamos ter a sessão única, trilha 5, que é aplicativo de divulgação e educação ambiental sobre a fauna no campus Manaus da UFAM. Então, as equipes irão apresentar, né, seus trabalhos com um tempo de 10 minutos, após o que nós teremos mais ou menos aí 5 minutos para as perguntas, né, esclarecimentos, considerações finais. E eu convido, então, a primeira equipe, tá? A vir aqui se posicionar, por gentileza. Hoje não, professor. Tá bom. Então, aqui a primeira equipe, sejam bem-vindos, boa apresentação. Nós teremos aqui a apresentação do artigo Aplicativo para Alerta de Animais Perigosos e Orientação na UFAM. Tá? Boa apresentação. Boa tarde. Nós somos o grupo de design do WP3 e o nosso tema é
aplicativo para alerta de animais perigosos e orientação na UFAM. O nosso grupo é composto por mim, Rita de Cássia, pela Evelyn e pela Susan. Os nossos professores orientadores foram o professor Jean e a professora Claudete, e a Bruna Rafaela foi a nossa monitora. A nossa pesquisa se baseou com o retorno das atividades presenciais, que antes estavam paralisadas por causa da pandemia da Covid-19. Houve um aumento da preocupação sobre a circulação dos animais perigosos nos corredores. E, sendo assim, é importante que os indivíduos sejam alertados sobre a presença de animais perigosos e orientados de como proceder caso haja algum acidente. Os nossos objetivos foram 4, que são conhecer quais as necessidades e os hábitos dos usuários que frequentam a universidade, desenvolver um protótipo em alta fidelidade com as principais funções do aplicativo, sistematizar as informações coletadas para o desenvolvimento de funcionalidades e realizar testes do aplicativo desenvolvido com os possíveis usuários. As nossas justificativas também foram 4, que são ter mecanismos rápidos de como proceder em caso de ocorrência com animais peçonhentos, a orientação para evitar e prevenir esses acidentes, agregar informação sobre a fauna e receber feedbacks interativos dos usuários. A nossa metodologia ela é baseada no Design Thinking, que ela é utilizada para a resolução de problemas e inovação. Ela é dividida em 4 triângulos e há fases divergente e convergente em cada triângulo desse. A primeira etapa é a etapa de descobrir, que é uma etapa onde há bastante divergência, e aqui a gente identifica e entende o problema. Uma das técnicas utilizadas foi a matriz CSD, que é a matriz onde a gente coloca certezas, suposições e dúvidas sobre o nosso problema. Aqui as dúvidas que a gente teve, basicamente, foi como agir diante de um ataque, né, do animal, como saber que o animal é venenoso. E a partir das nossas dúvidas, a gente desenvolveu um formulário online, que aqui é onde basicamente a gente pega todas as estatísticas qualitativas e quantitativas que a gente disponibilizou. Pode passar. A segunda etapa foi a etapa de definir, que é a análise das ideias, e aqui a gente converge os insights, né? A gente interpreta. A gente utilizou como uma das técnicas o como nós poderíamos, que são guias de perguntas, e a gente utilizou o de alertar a comunidade da UFAM acerca dos animais perigosos e de saber o que fazer ao avistar um animal perigoso. Aqui a gente também usou o debrief, que são achados, verbalizações e interpretações, e isso aqui a gente tirou tudo das estatísticas que a gente pegou do formulário online. Essa aqui é a nossa persona, Maria Eduarda, que é a nossa usuária principal do aplicativo, que a gente se baseou. E aqui são as características e atitudes que ela poderia ter. Aí a gente também usou nessa etapa a conversa com o especialista e a jornada do usuário. A conversa com o especialista, a gente perguntou para a professora Juliana, eu acho. Juliana. A gente fez 10 perguntas, e com as respostas obtidas, a gente conseguiu pegar as características dos animais para colocar no aplicativo. E a gente também fez a jornada do usuário, que basicamente é a jornada que o usuário fez da casa dele até chegar na UFAM e quando ele encontra um animal perigoso. E aqui a gente colocou o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente e o que ele... Não dá para ler. O que ele faz também aqui. Boa tarde. Bom, a terceira etapa é a etapa desenvolver. Ela é uma etapa de ideação, onde a gente busca soluções para os problemas encontrados. As técnicas utilizadas foram Design Studio, que é onde a gente descobre as dores do usuário e as vitaminas e remédio para essas dores. O Crazy 8, que é uma forma rápida para gerar ideias em 8 minutos. Cada uma de nós geramos essas ideias, e aqui a gente selecionou 3, lista de animais peçonhentos, periculosidade, o ranking dos animais mais vistos e mensagem de alerta. O storyboard, que é uma forma visual da gente ver como o nosso usuário se comportaria ao utilizar o aplicativo. O user flow, que é um fluxograma, para a gente saber o fluxo das telas. E o protótipo de baixa fidelidade. Bom, com base nessas informações, nós criamos o Style Guide. Aqui nós temos o moodboard com as cores e as formas que pretendíamos usar no aplicativo. Selecionamos a tipografia e as cores. Usamos o Material Design, que é um material utilizado pela Google para definir o tamanho dos ícones e o espaçamento na tela. E com base nisso, desenvolvemos o protótipo de alta fidelidade. Aqui apresentando a tela inicial, a tela de login, a tela de mapa.
a tela de informações, a tela de prevenção e também a tela de orientações. Bom, a quarta etapa é a etapa entregar. Aqui nós desenvolvemos testes e validações. Nós realizamos um teste de usabilidade com 3 usuários e detectamos 3 possíveis mudanças para o aplicativo, como deixar de forma visível e de fácil acesso os contatos de emergência, a mudança dos ícones utilizados para representar a mudança de página e também utilizar um feedback claro de que o alerta foi enviado. E aqui, ó, aquele nosso protótipo refinado. Aqui também estamos apresentando a tela inicial, a tela de login, a tela de orientação e prevenção. Também a tela de alerta. Bom, a identidade visual que foi vista naquele aplicativo foi desenvolvida através de um briefing. Realizamos um mapa mental, uma análise de aplicativo, das identidades de aplicativos similares e geramos 2 alternativas. E daí desenvolvemos um quadro de critério para selecionar uma das alternativas. Bom, como o aplicativo Fauna é um aplicativo para promover a orientação e o alerta, nós buscamos 4 palavras-chave que expressassem as funcionalidades do aplicativo. Elas foram a caixa de diálogo, que simboliza a comunicação entre o aplicativo Fauna e os usuários, a localização, que representa a localizar um animal, o ponto de exclamação representa um alerta, né, quando você encontra um animal perigoso no campus, e a lente da câmera representa tirar foto de um animal. E com isso nós juntamos as 4 e desenvolvemos esse ícone. E esse foi o ícone final, finalizado. Boa tarde. Eu vou apresentar agora o sistema de divulgação que a nossa equipe desenvolveu, pois após uma reunião entre as 4 equipes, a nossa não foi contemplada em dar continuidade ao projeto do aplicativo. Os objetivos do sistema de divulgação é divulgar o aplicativo Fauna, estimular o interesse do público, oferecer informações sobre o que se refere ao aplicativo e alcançar um maior número de frequentadores da UFAM. Após traçar os objetos, nós definimos os canais de comunicação, que seria anúncio na internet e o cartaz impresso. O cartaz impresso ele seria aplicado nos murais da universidade e teria a função de divulgar para os frequentadores, com uma manutenção apenas em caso de danificação. E o anúncio na internet, ele teria a função de divulgar o aplicativo para o máximo de pessoas possível, com uma manutenção de uma vez na semana para redes sociais como o Instagram, Facebook e o Twitter, e uma vez ao mês para o site da UFAM e o site da Faculdade de Tecnologia. Foi então definido o plano de conteúdo, dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o pré-lançamento, com informações sobre o que é o aplicativo e a contagem regressiva para o lançamento. A segunda etapa é o lançamento, com informações sobre as funcionalidades do aplicativo e a chamada para o download. E a terceira etapa é o pós-lançamento, com informações sobre alguns animais que habitam a fauna da UFAM. E aqui nós temos alguns exemplos dos materiais gráficos desenvolvidos. A contagem regressiva. E os materiais gráficos, eles utilizaram os elementos como cor, forma e as ilustrações que estão presentes na identidade visual do aplicativo. Aqui um exemplo de como ficaria o banner e no site. E a lista dos animais que nós utilizamos como base para a produção dos posts do Instagram. E aqui um exemplo de como ficaria os posts. Esse aqui seria um vídeo demonstrando como seria o feed do Instagram, utilizando os materiais gráficos desenvolvidos. Eles possuem aí a contagem regressiva com ilustrações de alguns animais que habitam a fauna da UFAM. E posts com fundo escuro e com fundo claro para que houvesse contraste no vídeo.
exemplos para stories, utilizando o mesmo layout dos posts. Na conclusão, como a abordagem do duplo diamante foi possível conhecer as necessidades dos usuários que frequentam o campus sede da UFAM, e com isso foram coletadas informações para as principais dores e dificuldades que são encontradas em relação aos animais perigosos e sobre o alerta e orientação que são disponibilizados dentro do campus. E diante disso foi possível criar a divulgação do projeto utilizando cores e formas do aplicativo Fauna para desenvolver o layout. Essas aqui foram as nossas referências bibliográficas do nosso artigo. E obrigada. Olha, parabéns à equipe pelo trabalho desenvolvido, pela apresentação, parabéns aos tutores, né? É uma excelente oportunidade da gente conhecer, né, o que os colegas do Super estão fazendo. Como docente também do curso de design, porque assim, devo dizer que estou bastante orgulhosa aqui do resultado dos colegas da WP3, então, novamente, parabéns. E aí eu abro para perguntar a vocês se alguém do público deseja fazer alguma observação ou pergunta. Olá, primeiro de tudo, parabéns, está tudo muito legal, gostei muito da ideia. Só que fica uma duvidazinha. O objetivo do aplicativo é mostrar os animais que vivem no campus ou é a gente reportar coisas, alguma interação com o animal? Tipo, encontrei uma cobra aí, minha cobra me picou. Meu nome é Bruno Gadelha e eu sou WP3 aqui do ICOMP. Na verdade, seriam os dois objetivos, que é orientação e também o alerta. Então, seria a orientação se o animal é perigoso ou não, porque aí teria os posts também para demonstrar, e também o alerta, que no nosso projeto, né, a gente fez um botão de alerta. E aí, se você encontrasse, poderia apertar, entendeu? E aí ele daria um alerta no aplicativo, e aí teria instruções, se fosse picado ou se só visse, por exemplo. Legal. Então, parabéns. E eu queria ver esse aplicativo já funcionando. Eu posso responder, mas porque foi muito rápido, ela já ia responder também. Na verdade, professor Bruno, precisa de uma interação entre o grupo do design com o pessoal da computação, para, a partir desses designs que eles fazem, a gente já conseguir seguir para a implementação. Porque uma coisa que a gente acompanhou com o design, porque era isso, o objetivo é fazer o aplicativo. Mas, se não tiver quem desenvolva, o projeto fica comprometido. Então, vocês não podem ter esse objetivo, porque não depende de vocês fazer essa parte. Mas eu acho que a gente tem que discutir uma interação entre computação, programação e o pessoal do design, porque essa parte a gente é fraco, né? Deixar tudo bonito do jeito que está aí. E vice-versa. É exatamente isso que eu falei para os nossos alunos que entraram agora, né? Que dessa vez a gente tem 3 alunos do design. Eu achei pouquinho, mas já foi uma iniciativa, né? Então temos 3 alunos do design trabalhando agora com a gente aqui na computação. Porque nós conseguimos ir até ali esse protótipo, que a gente chama de protótipo funcional, no sentido, né, dele ter a navegação e tudo, mas a questão mesmo, por exemplo, já desse alerta funcionar e botar, a gente tem realmente que fazer essa interação maior, até para gerar, né, esses produtos. Alguém mais? Então, agradeço novamente, tá? Parabéns. Só lembrando aí aos presentes, eu peço que deixem os celulares no silencioso, tá? E eu convido a próxima equipe. Que é experiência do usuário, aplicativo de alerta e prevenção de acidentes contra animais perigosos no campus da UFAM. Então, sejam bem-vindos.
tarde. Eu vou dar início à apresentação dos resultados obtidos da minha equipe, do nosso artigo Experiência do Usuário, Aplicativo de Alerta e Prevenção de Acidentes contra Animais Perigosos no Campus UFAM. E a equipe é composta por mim, Dana Silva, pela Fernanda Durandi e pelo Bruno Menezes. E nós estamos também dando uma continuidade com esse trabalho, porque foi feito em união com outras equipes. E o nosso professor orientador é o João Caldas Lego Neto, e a nossa monitora foi a Adriana Mar Lopes. Assim. Também vale destacar que... A nossa equipe foi uma das escolhidas por meio de votação para escolher finalmente as telas definidas do aplicativo. Nosso trabalho ele apresenta o Design Thinking como uma abordagem voltada à criação da inovação e como esta pode ser trabalhada na área da educação ambiental. E, com isso, o nosso problema central, que serviu de motivação para a pesquisa e para o projeto, é que, devido à ampla fauna presente no campus universitário Manaus, em algumas situações, pode ocorrer de algumas espécies de serpentes e aranhas serem encontradas nas áreas de convívio social. A nossa apresentação está dividida em 4 partes, que são referentes ao desenvolvimento do projeto, à geração de ideias, à criação das telas e, por fim, a unificação das ideias geradas pelas 2 equipes para desenvolvimento das telas do aplicativo Fauna. Dado o problema, o nosso objetivo geral ficou como desenvolver uma proposta de aplicativo para ajudar a alertar a localização dos animais que podem ser vistos no campus UFAM Manaus. E os nossos objetivos específicos ficaram como fornecer orientação em casos de acidentes com animais peçonhentos ou que ofereçam algum tipo de risco às pessoas. E também fornecer informações sobre a fauna do campus. Essas foram as etapas e ferramentas que foram trabalhadas no decorrer do projeto, que iniciou com a pesquisa DESC para entendermos melhor sobre o assunto, depois a matriz CSD para reunirmos as nossas certezas, suposições e dúvidas, e depois disso nós fomos para o questionário online, que nos ajudou a conhecer melhor o nosso público-alvo, e o questionário online também serviu de base para fazermos o debrief, a proto-persona, a ideação, que é a etapa de geração de alternativas, depois o fluxo do usuário, o design system, o storyboard e finalizando com a testagem. E como ferramenta principal do Design Thinking, nós trabalhamos com o duplo diamante, que é formado por 4 triângulos conectados, que retrata as 4 fases do processo que nos ajudam a elevar a inovação que o Design Thinking nos propõe. E dessa forma ele esquematiza as convergências e divergências do pensamento que acontecem durante o processo, que são as etapas de descobrir, definir, idealizar e prototipar. Okay. Boa tarde. Dando continuidade, depois da pesquisa DESC, que foi feita essa imersão dentro do problema, a gente construiu uma matriz CSD com as nossas certezas, suposições e dúvidas sobre o problema, né, que foi proposto para a gente. E nas nossas suposições, a gente colocou que os usuários possivelmente caminham por trajetos arborizados e úmidos, e eles também podem caminhar sozinhos por diferentes setores, em diferentes turnos,